E vamos receber agora o deputado federal Rogério Correia, do PT de Minas Gerais. Muito bem-vindo, Rogério, tudo bem? Tudo bem, Dri? Saudade de vocês, como é que estão as coisas, Sinara? Um prazer estar Bom aqui na TV dia. Record, viu? Tudo bom, Saudades também. deputado? Tudo bem. Legal. Olha só, Rogério, antes queria falar, tem vários assuntos para a gente conversar aqui hoje. Antes eu queria pedir para você fazer um balanço da disputa municipal aí em BH, qual que é a avaliação de vocês? Lembrando que ele fez algumas queixinhas, né? Andou fazendo algumas queixas a próprios companheiros do partido, né? Não teve apoio. Só para situar também a nossa comunidade, mas todo mundo já acompanha o trabalho do Rogério aqui, mas o Rogério foi candidato à prefeitura de BH. Muito bem, Dri e Sinara, deixa eu começar pela parte boa, para depois fazer um balanço da derrota. Mas a parte boa é que nós derrotamos aqui o candidato da extrema-direita no segundo turno, que era o Bruno Engler. Sim. Que o Janones carinhosamente chama ele de chupetão, porque ele é da dobradinha do chupetinho. Então, esse foi derrotado aqui em Belo Horizonte no segundo turno e acabou ganhando, então, o atual prefeito, que é o Fuad Norman, do PSD de Dado. E esse foi o resultado do segundo turno. Evidentemente, nós, ao não ir para o segundo turno, apoiamos o Fuad numa frente ampla para derrotar aqui o PL, o neofascismo e a extrema-direita. Agora, no primeiro turno, nós perdemos as eleições e eu tenho um balanço da seguinte forma. Primeiro, nós não conseguimos unificar o conjunto da esquerda. Quando eu digo a esquerda, era principalmente as duas federações, PT, PV, PCdoB, que estava comigo, e também a Federação PSOL-Rede. Mas nós tivemos, além da candidatura, a minha candidatura do PDT, com a deputada Duda Salaber, nossa companheira. Como nós não unificamos, nós ficamos aí na pesquisa durante a pré-campanha, ela em torno de 12% e eu em torno de 12%. Se tivéssemos conseguido uma unidade, nós tentamos isso, mas não foi possível devido a análises diferenciadas. A Duda ressaltava muito a importância de ter uma candidata trans nesse momento, que esse era um assunto que precisava de ser colocado nas eleições em Belo Horizonte, e eu com uma frente mais ampla, que continha também o apoio do próprio presidente Lula e dos partidos das duas federações. Então, nós não conseguimos uma unidade. Isso levou a que o prefeito atual, o Fuad, a prefeitura não estava com avaliação negativa, estava uma avaliação razoável, ele conseguiu crescer no início da campanha, ultrapassando eu e a Duda. Ele estava abaixo, mas chegou a 20% rapidamente, quando se tornou mais conhecido na cidade. A partir daí, apareceu a figura do voto útil, porque tinha uma candidatura da extrema-direita do Bolsonaro, que era esse Engler, e tinha uma outra candidatura despontando, com possibilidade de ir ao segundo turno, que era do Tramonte, apoiado pelo Zema. Então, o receio do campo progressista é que nós não tivéssemos ninguém no segundo turno disputando as eleições. Com a não existência da unidade entre eu e a Duda, isso facilitou com que esse voto migrasse, então, para o Fuad Norman. Esse foi o quadro que nós encontramos. Agora, no interior da disputa, nós tivemos também, dentro do nosso campo, muita incompreensão e, em alguns casos, traição. Dentro da nossa federação, por exemplo, o PV, em momento nenhum, se aliou a gente. Mesmo setores do PT, desde o início, fizeram campanha para o Fuad, como foi o caso do deputado Reginaldo Lopes, não é segredo para ninguém isso. Então, houve uma desunião dos setores do nosso campo. E a própria, dentro do campo PSOL-Rede, PSOL foi a nossa vice, a Bela, aliás, elogiar a Bela mais uma vez pelo trabalho que fez, mas no caso da Rede, uma parte da Rede também estava conosco, que era a deputada Ana Paula, foi uma guerreira na campanha, mas uma parte da Rede já estava também com o prefeito Fuad. Então, houve uma divisão também no campo nosso. Eu acho que tudo isso colaborou para que o voto útil acabasse vingando, né? O que é uma dó, porque nós tivemos que fazer uma escolha no segundo turno daquele que
pudesse, como fato aconteceu, derrotar a extrema-direita, mas não com um programa avançado para a cidade, como nós gostaríamos de ter através da nossa candidatura. Mas foi uma experiência positiva, nós ampliamos, viu, Dri, o número de vereadores, nós tínhamos 2 vereadores do PT, ampliamos para 4, nós tínhamos 2 vereadores da federação, terminamos com 6, tivemos 6 da federação, e o PSOL também tinha 2 vereadores, aumentou para 3. Então, nós temos uma bancada de esquerda de 9 vereadores no nosso campo, mais um do PDT. O PDT só fez um vereador, também mais ligado ao prefeito Fuad, mas nós podemos dizer que temos 10 vereadores que compõem os partidos, né, de esquerda hoje em Belo Horizonte, que foi um avanço grande em relação ao que era. Muito bem. Sinara, antes de você fazer a sua pergunta, tem uma pergunta do Saulo Cruz, que tem a ver com a disputa, então já vou fazer agora, que ele pergunta quem será o candidato de Lula ao governo de Minas? Ganhar em Minas é essencial para o projeto de reeleição do Lula. E aí? O candidato que o Lula tem apostado é o Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado até o fim do ano, mas ele é do PSD de Dara. É outro problema que nós vamos ter que analisar. O PSD, nós não sabemos qual será a escolha do PSD em 2028, 2026. Sim. Se eles irão com o presidente Lula ou se eles irão com o Tarcísio. O mais provável é que, se o Tarcísio for candidato, o Kassab, que é o líder do PSD, vai de Tarcísio. Então, como é que fica o PSD em Minas? Foi um dos motivos também que eu mantive e achava que era fundamental o PT ter candidatura à Prefeitura de Belo Horizonte. A gente não sabe o destino do PSD. Então, há que se ver aí com o Rodrigo Pacheco, que tende a uma aliança conosco, também o Alexandre Silveira, ministro do Lula, do PSD, tende a aliança com o Lula. Porém, o futuro depende de quem será candidato. E o Tarcísio é cotado para ser candidato a presidente. Provavelmente, com isso, o PSD irá compor a chapa com o próprio Tarcísio, sei lá em que condições. Então, isso nos levaria, talvez, a ter uma candidatura própria do PT como um horizonte também a ser avaliado. Por isso que eu acho cedo uma definição disso, embora, se tivermos uma frente mais ampla com o PSD apoiando o Lula, o nome do Rodrigo Pacheco, com certeza, é um nome que nós devemos apreciar. Olha só, deputado, tem muita gente falando sobre a questão da comunicação no campo progressista, sobretudo após a derrota da Kamala, né? Nas análises internacionais, aparece que a Kamala errou, pecou na área digital, né? A mesma crítica que se faz aqui à esquerda. E nessas últimas eleições, teve uma coisa em comum, tanto na campanha da Kamala, como na da Natália, lá em Natal, no Boulos, lá em São Paulo, que foi o uso das redes para, vamos dizer, um uso festivo demais das redes. Né, a Kamala chamou a Taylor Swift, chamou a não sei quem, vários artistas dando. Eu acho que isso não está pegando mais com o eleitor, sabe? É óbvio que a gente vai ter sempre os artistas do nosso lado e tal, né? Bonito, mas eu acho que só isso não está dando certo. Você concorda comigo? Eu acho que sim, mas se for acoplado com uma análise mais de qual é a linha política que teve a Kamala e qual linha política nós devemos ter para frente. Eu acho que isso é que é essencial. É claro, comunicação é importante, mas a comunicação, às vezes, você pode ter uma comunicação que não seja tão boa e ganhar a eleição, se o eixo político for correto. Eu acho que no caso dos Estados Unidos, tem gente no PT hoje fazendo uma avaliação de que nós temos que ir ao centro. Você já escutou isso, né? O PT agora tem que abandonar suas bandeiras e ir ao centro, que é a única forma dele ter o centrão. Eu não concordo com isso. Lá nos Estados Unidos, o Partido Democrata fez uma política de centro, né? Para não dizer centro-direita, mas há muito tempo que as bandeiras do Partido Democrata não são bandeiras tão progressistas ou tão à esquerda. E perdeu as eleições.
era uma frente ampla, porque só tinha ela e o Trump. Isso não foi possível segurar as eleições. O Bernie Sanders, senador reeleito do Partido Democrata, que é da esquerda do Partido Democrata, faz uma avaliação que eu tendo a concordar. O problema é que o Partido Democrata abandonou as bandeiras que aglutinavam a maioria dos trabalhadores norte-americanos. Primeiro, inicialmente, na eleição, em que ganhou, mas com a margem pequena, o atual presidente dos Estados Unidos, ele ganhou com uma margem pequena e já com poucos votos ou menos votos do que os trabalhadores brancos dos Estados Unidos poderiam dar ao Partido Democrata, que já tinham dado no passado. E agora diz o Bernie Sanders que isso se estendeu também aos trabalhadores latino-americanos e negros. E, portanto, perdeu mais uma camada importante de trabalhadores. Ou seja, o abandono de pautas dos trabalhadores, de pauta à esquerda, de políticas sociais, de luta pela igualdade social, da disputa ideológica pelo socialismo, ao abandonar isso, perde consistência e esses trabalhadores migram, então, para algum projeto populista de extrema-direita. É o que tem acontecido, em geral, no mundo inteiro. Então, esse negócio de ir ao centro, isso não é o que vai resolver, bem porque alguém acha que se o governo Lula não estiver bem, o centrão vai com Lula? Duvido. Ele vai aderir, e por mais que você faça gesto, entregue ministérios, ele vai aderir ao Bolsonaro. Não vamos ser ingênuos disso. Então, o governo precisa de ir bem. O governo Lula melhorou a economia e melhorou muito, nos Estados Unidos também. Mas isso tem que chegar até o povo, até o trabalhador. Os partidos têm que fazer disputa política e muitas vezes não fazem. Eu vou dar um exemplo. Essa questão agora da anistia. Os bolsonaristas estão trabalhando a anistia. Querem anistia para Bolsonaro e vão trabalhando isso tanto que o coloca como vítima de um sistema. Então, eles passam a ser antissistema porque é uma perseguição do Supremo. Mentira pura, mas isso pega um setor da sociedade, coloca ele como alguém que está contra o sistema e precisa ser eleito, em especial da juventude. Mas a gente não vai para as ruas para fazer a defesa da democracia, e mesmo nas redes nós estamos enfraquecidos com isso. Nós tínhamos que ter uma ampla campanha pela punição do Bolsonaro, pela tentativa de liquidar com o sistema democrático, que não podia ter parado. Nós ficamos esperando a Polícia Federal entregar o relatório dela para iniciar o Bolsonaro, e depois nós vamos esperar que o PGR, que aliás nós fizemos uma visita a ele anteontem, faça a denúncia para depois esperar o Supremo julgar, e quando o Supremo julgar, os bolsonaristas vão dizer que o Supremo fez injustiça com o Bolsonaro, porque nós não disputamos politicamente. Então, nós temos que fazer a disputa e demonstrar o que aconteceu, qual foi a tentativa de golpe, por que quebraram todo o Congresso Nacional, o que eles queriam fazer com a quebra do sistema democrático, que não era nada antissistema, mas sim para colocar um sistema autoritário pior do que o sistema democrático atual. Então, nós temos que fazer disputa ideológica, disputa política. Eu acho que isso está faltando para a esquerda e falta no governo. Esse problema do pacote agora, estão apertando o Lula para fazer um pacote fiscal. Dentro disso já tem lá, inclusive, teses dizendo que tem que desvincular a educação e a saúde dos ganhos que a Constituição obriga a ter hoje dos percentuais. É um suicídio. Se nós fizermos, então vamos perder uma base social, que é a base social da esquerda, do PT, dos partidos. Então, eu acho que a política comanda isso, nós precisamos de saber. A comunicação ela é importante, mas se você erra na política, não há comunicação que faça que a gente ganhe as eleições. Então, eu pondero isso, né? Não desconsiderando a questão da comunicação, que eu acho essencial, mas é fundamental pensar como nós vamos atuar nesses 2 anos agora para a disputa eleitoral. Deputado, ontem, falando em anistia, o senhor, a senadora Elisiane, Jandira, pastor Henrique Vieira, se não me engano também, e estiveram com o Paulo Gonet, na PGR, para falar sobre os indiciamentos do Bolsonaro e o relatório da CPMI. Queria que você contasse como foi essa reunião e a sua expectativa em relação ao indiciamento
na tentativa de golpe do 8 de janeiro, que até agora a gente ainda não teve a apresentação do relatório da Polícia Federal, né? Ótimo, Dri. Nós fomos lá exatamente para isso, para esse assunto não ser esquecido. Então, nós temos que cobrar da PGR, do Ministério Público, apresentar rápido a denúncia. Já tem 2 anos de tentativa de golpe. A CPMI tem 1 ano que nós já entregamos o relatório. Outubro fez 1 ano. Então, já era para ter uma resposta, né, mais eficiente do que a prisão apenas daqueles que fizeram a baderna e quebraram. Eu falo apenas porque fundamental é prender os mandantes, né? E os mandantes são Bolsonaro, os 4 generais que estão listados, além de Anderson Torres, Mauro Cid e outros. Então, nós temos o Bolsonaro, nós temos o general Heleno, o general Braga Neto, o almirante Garnier, que era o que estava para colocar as tropas assim que Bolsonaro quisesse, da Marinha, e também o Paulo Sérgio, que era o comandante das Forças Armadas. Esses, mais o ministro da Justiça, Anderson Torres, com certeza serão indiciados. Mas olha a demora que é esse processo. Nós fomos lá para agilizar. Em contrapartida, o que a direita tem feito é insistido no projeto de lei de anistia, que é inconstitucional, mas que trava a disputa política. O que o doutor Gonê colocou é que já tem 2 processos, já tem 2 inquéritos que estão com ele. A Polícia Federal já terminou a análise e indiciou em ambos Bolsonaro e outros, que é o roubo das joias e também a falsificação do cartão de vacina. Mas a PGR quer olhar esses 2 inquéritos junto com o 3º inquérito da tentativa de golpe. Esse, a Polícia Federal deve terminar agora em novembro. Descobriram mais provas, conseguiram entrar naquele telefone que estava bloqueado do Mauro Cid, que ele não passava a senha. Eles conseguiram entrar, diz que acumulou um monte de outras provas que levam também a Bolsonaro. Esse inquérito, a Polícia Federal termina em novembro. Eu acho que nós temos que, a sociedade, pressionar a rapidez nesse inquérito. Ele vai para a PGR quer analisar os 3 inquéritos juntos, porque tem tudo a ver. Falsificou o cartão de vacina para sair do Brasil, levou as joias para poder sobreviver lá enquanto tentava dar o golpe. Isso é o que está no nosso relatório, a síntese, né, do que Bolsonaro foi fazer no exterior. Agora, o doutor Gonê vai olhar isso e, não, como está em segredo de justiça, não quis adiantar, evidentemente, o que fará a Procuradoria-Geral da República. Mas a gente que fez parte da CPMI, conhece o relatório, Odri, não tem outro caminho. Essa turma vai ter que ser indiciada, vai ter que ser denunciada pela PGR, e isso vai acabar no Supremo, e o Supremo, a pena é grave, a pena é de prisão, além do aumento da inelegibilidade. Então, o que nós fomos fazer lá foi exatamente dar conhecimento público de que esse processo não está parado, embora esteja muito moroso, que ele precisa ser agilizado. Eu estou conclamando as pessoas, a esquerda de maneira geral, os progressistas, os democratas, enfim, do Brasil, para não deixar isso ser esquecido, para a gente fazer uma ampla campanha nas redes e nas ruas, para que haja punição dos mandantes do crime de tentativa de golpe. Olha o que deu o Trump. Imagina o que vai ser nos Estados Unidos agora, com o Trump presidente dominando a Câmara dos Deputados, o Senado e até a Suprema Corte norte-americana, que ele vai indicar 3 pessoas. Você imagina o risco que corre a democracia americana. Imagina no Brasil. Então, a gente tem que ter consciência do que, de fato, está acontecendo. Sinara tem uma pergunta. Está no mudo. Desculpa. Tem muita gente no PT atualmente, deputado, muita gente, eu não diria, algumas falas no PT, como a do Quaquá e a do próprio Gilmar Tato, criticando, né? O Boulos chamou-os de engenheiros de obra pronta. Você acha que o PT errou em lançar o Boulos candidato em São Paulo? Não, de jeito nenhum. Nós tínhamos que ter uma candidatura de esquerda. O Boulos era o nome mais provável da esquerda.
incluindo os nomes que tínhamos também dentro do PT. Mas seria ruim dividir um candidato do PSOL e um candidato do PT. Era necessária unidade, eu acho que o nome era o nome do Boulos. Qual seria a outra alternativa? Ir com o atual prefeito? Não acho que isso é alternativa, bem porque o que ele apresentou para São Paulo não é o suficiente para a cidade, pelo contrário, e também, do ponto de vista nacional, ele tem concepções que se demonstraram depois à direita, acenando para o bolsonarismo e assim por diante. Então, a outra opção era não ter candidato da esquerda. Essa é a verdade, a outra opção que existia. Boa. Quando as pessoas, então, dizem que o Boulos não devia ter candidato, é porque queriam que fosse o Nunes. Não tem coragem de dizer isso, mas, no fundo, é isso. Ou seria dividir a esquerda? Pior. Aqui em Belo Horizonte nós tivemos isso também. Eu fui candidato buscando unificar a esquerda. Se tivesse unificado a esquerda, nós teríamos um resultado melhor, talvez não fosse a vitória. Mas tem aqueles também que acham que eu não devia ter candidato, a esquerda não devia ter candidato, e apoiado logo alguém que é do Centrão, o atual prefeito. Ora, se for assim, a esquerda para de fazer disputa e desiste de governar qualquer coisa, inclusive o Brasil, que você vai sumir no interior da tal da frente ampla. A frente ampla é importante? Precisa ser construída, sim, mas sem que a esquerda abra mão da sua existência. Então é a mesma coisa que eu disse, o PT tem que ir ao centro. Então nós vamos abandonar nossas bandeiras para virar centro? Ora, quem pensa assim, fique num partido de centro, deixa a esquerda existir, mesmo que ela possa não ser majoritária em um determinado momento da conjuntura. É isso que é a política, a vida política é essa. E você tem sua estratégia e suas ideias, ideologias. E tem o seu programa. Se você abandona isso, é melhor abandonar a vida política, ou vai para outro partido, né? Eu costumo dizer que ser de esquerda não é só disputar a eleição, não é, deputado? Quem dera, né? Se toda eleição disputasse, nós ganhássemos, o mundo todo já era da esquerda, ou todo mundo da direita. Isso é disputa política. Então, as pessoas não estão gostando do programa do PT, acham que está muito à esquerda, vai para o PSD. Tem muita gente que caberia lá. O Kassab aceita todo mundo. Muito bom. Queria te agradecer, Rogério. Muito obrigada, viu, pela entrevista aqui hoje. E até a próxima. Obrigado, Adri, Sinara. Um abraço aí para fora. Olha, muito obrigada, deputado. Concordo muito com você, viu? Um abração. Obrigada. Vamos ficar firme na luta aí. Eu vou depois ter uma surpresa aí nesse PL da anistia. Eu vou contar para vocês. Estou acabando Vamos entrar nisso aí e não vamos permitir essa anistia, não. Vamos para a luta. Vamos fazer que essa turma seja punida. Isso é a primeira coisa que nós vamos para a rua. Defender a democracia contra essa balela de anistia que os bolsonaristas agora estão tudo assanhados, né? O Trump ganhou as eleições, está achando que o Trump vai vir aqui dar anistia para Bolsonaro. Nós vamos botar esse Bolsonaro na cadeia, que é o lugar que ele merece. Exatamente. Boa. Obrigada, deputada. Tchau, tchau.